Mensagem do I Ching para a vida espiritual. O sábio pode descobrir o mundo sem atravessar a porta. Lá o hexagrama que saiu é o caldeirão. A soma das experiências da vida é positiva, tanto do ponto de vista material quanto do espiritual. É hora de avaliar tudo o que foi feito. A mensagem para a vida espiritual, ela nos traz essa reflexão sobre avaliar, ponderar, olhar ao redor, mas principalmente olhar para dentro de si mesmo. Modifique seu comportamento de maneira positiva, sem arrogância nem excesso de confiança. Então, quando nós falamos de espiritualidade, o nosso saber, ele tem muito valor para nós. Então, nós precisamos ter esse senso de responsabilidade no sentido de nos modificar com nossa espiritualidade, mas sem sermos arrogantes e também não precisamos ter o excesso de confiança de que só eu vou ser salvo na vida. Então, eu acho que essa carta vem muito para centrar dentro dessa linha de pensamento. Na sua vida espiritual, modifique seu comportamento de maneira positiva, sem arrogância nem excesso de confiança. A vida espiritual é completamente parte da sua existência. Essa visão da vida não é usual no mundo ocidental, exceto por uma pessoa religiosa. Então, ou seja, você é uma pessoa privilegiada, você tem uma vida espiritual diferenciada, você tem uma visão dessa vida espiritual diferente. Esse estado de graça em que se encontra não é fácil de se integrar no mundo de hoje. Ou seja, a forma como você vê as coisas, é isso que esse hexagrama nos diz, não é muito fácil dos outros te entenderem, dos outros aceitarem que você está sentindo o que você está sentindo, que você está vendo as coisas da forma como você vê. Isso cria incompreensão ou crítica. Então, reforça o item acima. Num mundo onde as pessoas não estão tão espiritualizadas assim, ou não, às vezes não concordam com a nossa espiritualização, com a forma como a gente vê as coisas, então ou elas incompreendem ou criticam. Então tem que ter cuidado. Por isso vem a mensagem a seguir que diz: não tente persuadir os outros de que a vida espiritual é de grande ajuda, especialmente nestes tempos difíceis. Então não adianta você querer impor que a pessoa faça um determinado tratamento espiritual ou vá seguir essas questões de espiritualizar-se se ela não está determinada, propensa a isso. Então o recadinho ali é esse: não tente persuadir os outros, certo? Por quê? Porque é um caminho que nós trilhamos, é um caminho solitário, cada um vem com uma missão, com uma função. Então você tem que trilhar o seu caminho, você tem que se iluminar, você tem que ser melhor naquilo que você acredita, mas não tem que obrigar ninguém a fazer isso com você. Cada um vai seguir pela própria vontade na hora certa. Embora você queira compartilhar seu conhecimento, este oráculo diz que não é necessariamente preciso. Você estaria perdendo seu tempo e gastando muita energia, porque a tarefa seria muito pesada. Siga contando com a graça divina. Isso tem efeitos sobre os outros sem que você perceba. Então, olha só, eu acho que em relação a essa parte espiritual, o oráculo diz tudo para você. O I Ching está deixando claro que você tem que contar com a graça divina, tem que seguir o seu caminho espiritual, sempre da melhor forma, da forma que te faz feliz e buscando a sua elevação cada vez mais. Hexagrama para a carreira.
Aquele que conhece a si mesmo terá sempre o necessário. Lao Tzu. A mensagem principal diz: a fraternidade. A união e a confraternização trazem sucesso junto aos outros, aumentam as oportunidades de se realizar coisas importantes. A primeira mensagem aqui já está te conclamando para você buscar fazer no seu ambiente de trabalho um ambiente fraterno, um ambiente de amigos. Este hexagrama revela que sua situação profissional evolui em um clima de desconfiança. Seus pensamentos não estão serenos. Você se mantém alerta caso ocorra uma traição inesperada. O tempo é o melhor remédio para amenizar esses receios e dúvidas. Paulatinamente, os acontecimentos e as pessoas lhe farão entender que essa desconfiança é inútil. Então você tem que olhar para você tem que olhar para dentro de você, ver de quem você está desconfiando, por que você está desconfiando, por que você está vendo inimigos ou aonde não existem. Então se apegue nessa semana, pelo menos a refletir um pouquinho, olhar mais com mais fraternidade, com mais um amor no coração para todos os que estão lá, vendo as diferenças de repente de cada um, né, sabendo entender as diferenças e principalmente entendendo que não tem nada, absolutamente nada exatamente contra você. Você que está com esse pé atrás. E o hexagrama diz mais: sem dúvidas, é muito provável que você mantenha certo ceticismo, pois apesar de tudo, algo lhe incomoda, mesmo que você consiga se desvencilhar. Então a gente tem que ter muito cuidado também com aquilo que às vezes incomoda no outro, né? Por que a atitude do outro está me incomodando tanto? É bom repensar isso e ao olhar, fazer esse olhar assim mais introspectivo, você de repente pode começar a entender melhor o porquê que o outro se expressa daquela forma, né? Conselho: não entre em batalha contra a adversidade. A serenidade vai aparecer com uma fraternidade imprevista. Então, o conselho está aqui: não vai brigar, arrumar contenda com coisas que não tem lógica. Então, tenha muita cautela essa semana. E foque bastante na mensagem principal da carta, né? Que fala sobre fraternidade, ou seja, repetindo, a união e a confraternização trazem sucesso. Junto aos outros, aumentam as oportunidades de se realizar coisas importantes. Então, se você tem objetivos, coisas importantes, procure cultivar essa unidade, essa confraternização. O hexagrama desta mensagem é o 13 e ele fala na sua própria imagem de simpatia, respeito mútuo, objetivos em comum, interdependência, concordância e fortalecendo laços. Então, inicialmente essa já é a mensagem que ele nos traz, enfatizando a questão da companhia. E enquanto oráculo, ele nos diz que a mensagem, o foco principal é comunidade, união, sucesso. É vantajoso atravessar as águas. É favorável à persistência do homem nobre. O hexagrama simboliza a comunhão universal em todos os níveis, entre os namorados e os amigos, entre os grupos e as nações. Trata da união em paz e harmonia entre os seres. Indica que a receptividade ocupa o centro da manifestação e corresponde à força criadora. Nada há para ocultar.
Os propósitos podem ser discutidos em campo aberto. Quando as aspirações do sentimento ressoam num diapasão comum, torna-se possível atravessar as grandes águas, ou seja, empreender projetos que atendam os interesses comuns e reforcem a solidariedade. Para alcançar esse nível de comunhão, é necessário superar as limitações de propósitos exclusivistas das panelinhas. Buscar os elementos comuns entre os diferentes participantes e respeitar as individualidades constitui o fundamento do êxito prometido pelo oráculo. O homem correto pode persistir em seus ideais, porque se encontra amparado pelos princípios da retidão e da justiça. Só ele pode levar a cabo a vontade de todos os povos da terra, porque está animado pelos propósitos de um servir altruísta. Conselho: o homem nobre distingue as coisas por seus gêneros e espécie. Desde o princípio, esse oráculo está falando sobre a importância de se viver em comunidade e de se olhar o outro. Mas qual é a minha comunidade? Quem são os que estão próximos a mim? Então eu acho assim, eu vejo ele como essa mensagem geral, ele trazendo esta reflexão no sentido de que devemos ter um olhar altruísta, um olhar que faça com que as nossas decisões, as nossas tomadas de consciência levem em pauta, muito bem estruturados, o bem-estar do coletivo. Então, por isso que ele fala aqui sobre, simboliza a comunhão universal em todos os níveis, entre os namorados e os amigos, entre os grupos e as nações. Trata da união em paz e harmonia entre os seres. O ponto-chave de nossa mensagem desta semana é exatamente aqui, a importância de se propagar a harmonia entre os seres. E que quando se tem que decidir algo que tem a ver com a coletividade, que eles precisam ser discutidos esses pontos em campo aberto. Que nada deve ser oculto, mesmo porque o mais oculto que seja, ele vem à tona uma hora. Ele fala sobre quando as aspirações do sentimento ressoam num diapasão comum, torna-se possível atravessar as grandes águas. Sejam essas águas mansas ou sejam essas águas correnteza que possam te levar, mas se você tem essa comunhão, você tem facilidade, porque você sabe que alguém vai segurar a sua mão, que alguém está ali para ir junto com você. E aí ele confirma dizendo: buscar os elementos comuns entre os diferentes participantes e respeitar as individualidades constitui o fundamento do êxito prometido pelo oráculo. Então, ele reforça que quando se vive em comunidade, nós temos muita diversidade, que elas têm que ser respeitadas. E como recado final, ele diz que, do mesmo modo que os corpos celestes se harmonizam no espaço sideral e permitem a articulação dos ciclos, nas comunidades humanas, os diferentes tipos e classes de interesses podem ser estruturados organicamente. Um verdadeiro grupo é muito mais que um mero aglomerado de indivíduos. Para que um propósito vivo persista, é necessário harmonizar os seres em sua diversidade. Então eu desejo que esta mensagem traga para o seu coração o alento que você precisa para que você possa harmonizar a sua coletividade, harmonizar aqueles aos quais estão debaixo do seu teto, sob o seu convívio, seja no trabalho, seja em sua casa, seja no âmbito de amigos, seja no âmbito de relacionamento, em todos os âmbitos em que haja o outro e você
já existe essa coletividade e que possa ser uma coletividade de consciência e de respeito mútuo. Gratidão por ficar até aqui e ouvir essa mensagem até o final.